Sr. Presidente Manuel Pinto da Costa, muito obrigado por conceder esta entrevista à RDP África. Gostava de lhe começar por perguntar o seguinte: terminou a sua visita de Estado e depois a seguir a privada a Portugal desde 29 do passado mês de julho. Porquê que continua em Portugal? Qual é a razão que o leva a permanecer por cá? Bom, efetivamente tive uma... Bem, em primeiro lugar, gostaria de manifestar a minha satisfação pelo facto de ter uma entrevista com a RDP África. É uma órgão de informação muito importante que tem prestado serviços valiosos, pelo menos a São Tomé e Príncipe. E eu gostaria de felicitar os jornalistas da RDP África e encorajá-los nesse trabalho, porque é um trabalho extremamente importante. Através de vocês, devido ao vosso trabalho, há muita gente que passa a conhecer o São Tomé e Príncipe e a apreciar São Tomé e Príncipe. Eu digo apreciar porque até agora as vossas intervenções, têm sido sempre positivas e, portanto, mostra São Tomé e Príncipe como um país realmente apetecível. Bom, portanto, queria encorajar-vos e agradecer-vos pelo vosso trabalho. Bom, a pergunta que me põe... realizei uma visita oficial a Portugal. Sobre a qual já vamos falar, fazer o balanço. Mas porquê que permanece entre nós, embora seguramente com muito gosto? Acabei a visita e fiquei mais uma semana. E, naturalmente, o Presidente da República, embora seja um chefe de Estado, não deixa de ter problemas particulares, pessoais a resolver, e aqui em Portugal é natural que onde tem muitos amigos, e durante esses anos todos fiz muitas amizades, e é natural que a minha estadia me permita realmente pôr em dia as minhas emoções com os amigos. Mas não tem nada a ver com saúde? Ou tem? Não tem nada a ver com saúde. Portanto, qualquer especulação nesse sentido é infundada? Completamente infundada. Mas aproveitou para fazer alguma revisão médica? Isso é uma coisa que eu já faço há anos. Há anos. Todos os anos, bom, fazer um check-up. E felizmente, até agora, parece-me que cada resultado de check-up, depois de observar esses resultados, chega à conclusão que eu gasto dinheiro por rim, porque a minha saúde está de ferro. De qualquer dos modos, falhou uma visita a Cantanhede, onde tem lá o seu amigo, o Presidente da Câmara, que tinha tantas coisas para anunciar em termos de cooperação com São Tomé e Príncipe. Não foi possível ir a Cantanhede, eu lamento, exato, porque a minha agenda não me permitiu sair de Lisboa, por essa razão que eu não fui. Entretanto, esteve lá o Ministro do Negócio Estrangeiro, que foi lá representar o chefe de Estado. E tem muitas coisas importantes neste momento para receber em termos de cooperação com Cantanhede em particular e com Portugal de uma forma geral. Se tem muita coisa... Para receber São Tomé e Príncipe. Bom, nos tempos futuros. São Tomé e Príncipe tem para receber e tem para dar. Exato. Porque a cooperação entre os dois países, se for visto somente em termos de receber, é uma cooperação que não tem futuro. Não, unilateral. Bom... A cooperação com o futuro é uma cooperação que eu dou, tu dás, ele dá. Nós damos, vós dás, eles dão. Se não for conjugado em todos os seus tempos, é uma cooperação que não terá futuro. Mas hoje é preciso dizer aí, hoje em dia não há nem almoços, nem jantar grátis. Hoje em dia não há almoços nem jantares grátis. Exato. Isso quer dizer que quem dá, conta receber. Quem dá, conta receber, e é normal. É isso. Exato. Porque isso de esticar as mãos para receber e não ter nada para dar, isso não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Ora, Portugal é um parceiro natural de São Tomé e Príncipe. E nós consideramos Portugal como um parceiro estratégico. Angola também. E nós consideramos que a cooperação com Portugal e com Angola, tanto, e não só com esses dois. Eu refiro-me também à cooperação com os países da CPLP. Isso vai permitir a São Tomé e Príncipe colocar onde está, no Golfo da Guiné, ter maior capacidade de poder aproveitar as potencialidades que existem a nível do Golfo da Guiné. É um golfo com cerca de 300 milhões
milhões de habitantes. Situado numa zona estratégica de uma importância capital. E Santo Tomé e Príncipe é uma ilha aí nesse Golfo da Guiné e, contrariamente aos outros países africanos, é uma ilha onde não temos problemas étnicos, problemas religiosos, exato, onde há estabilidade. É uma ilha em que a democracia, o regime democrático chegou, ficou, enraizou-se, independentemente dos problemas e dificuldades que eventualmente se encontram. A democracia veio para ficar em Santo Tomé e Príncipe. Mas se a estabilidade é assim tanta como o Sr. Presidente está a apregoar, porquê é que os partidos que neste momento se opõem à maioria parlamentar apresentaram uma moção de censura, que depois foi rejeitada? Eu pergunto, aqui em Portugal, quantas moções de censura já conheceu? Moção de censura é um instrumento, sabe, que é utilizado pelos partidos de oposição na democracia. Mas com fundamento. Bom, mas às vezes tem fundamento, às vezes não tem. Mas isso não deixa. Quando não tem fundamento, isso não significa que há instabilidade pelo facto de ter havido ou não uma moção de censura sem fundamento. É um jogo, faz parte do jogo democrático normal, mas não é isso que vai determinar a estabilidade ou não estabilidade. Mas é sempre um instrumento, digamos, que se recorre em última instância. Eu não sei, eu não sou partido político, são os partidos políticos que podem... Como é que encarou quando tomou conhecimento dessa iniciativa? Quando tomei conhecimento dessa iniciativa, fiquei absolutamente calmo. Porque eu sei que não seria a moção de censura que iria provocar a queda do governo. Uma trovoada em Santo Tomé e Príncipe capaz de arrancar árvores. Portanto, estava absolutamente calmo. Calmo e calado. Repara, enquanto os partidos políticos estão nas suas batalhas, o Presidente da República não deve intervir. O Presidente deve estar calado mesmo, observando, e só quando for necessário, ou quando solicitado para tal, é que ele intervém. De outra forma, ele passaria a entrar nos jogos. Mas como antigo presidente do MLSTP, não sente um bocado essa necessidade? Ou essa tentativa de influência através de um partido político da marcha partidária e política em São Tomé e Príncipe? De influenciar quem? O MLSTP? As suas ações. Para. Quando a tomada de posse, ou mesmo antes da tomada de posse, isso foi em 2010. Do atual governo. 2010, houve as eleições legislativas e o ADI ganhou as eleições. Não foi? Fiz um comunicado. E nesse comunicado dizia, exato, eu felicitava o partido que ganhou as eleições. Eu manifestava a minha satisfação pelo facto do jogo democrático ter sido feito com a transparência, exato. E disse que os partidos que ganham as eleições devem ter a possibilidade de governar os 4 anos. E os partidos da oposição devem fazer o seu papel, fazer uma oposição construtiva, porque a oposição construtiva é sempre uma forma de alertar o governo para o mau caminho em que está, para permitir ao governo trabalhar cada vez melhor. Ora, mais tarde, eu recebi todos os partidos políticos no país para lhes dizer o seguinte: o Presidente da República não se intromete no vosso jogo, no jogo político partidário, mas o Presidente da República está disponível para qualquer um dos partidos se acharem que o Presidente da República pode ajudar à solução deste ou daquele problema, mesmo problema particular de um partido. E eu explico-me porquê. A nossa democracia, os partidos políticos, são pilares fundamentais para a democracia. Bom, se os partidos políticos são os pilares fundamentais, se os partidos políticos são frágeis, a democracia pode estar em perigo. O Presidente da República não pode ficar indiferente para uma situação dessa. Ele não se intromete, mas
Se os partidos recorrem-se a ele para aquela solicitação, ele está completamente disponível. E acredita que esta para qualquer um dos... E acredita que esta legislatura vai chegar ao fim? Se eu acredito, eu sou alguém que eu sou católico, eu acredito em Deus, mas não acredito em mais nada. Mas a política é feita pelos homens. Como? A política é feita pelos homens cá em baixo. É feita pelos homens. E eu creio que essa pergunta devia ser posta mais diretamente quer ao partido do governo, quer ao partido da oposição. Não é o que temos aqui neste momento. Sr. Presidente, a sua primeira presidência direta foi feita no setor da justiça e criou uma certa expectativa, porque a justiça é dos sectores que em São Tomé e Príncipe está a ser muito referida no ponto de vista negativo. O que é que de concreto resultou destas visitas que efetuou? Bom, o objetivo dessa visita era para mostrar a toda a sociedade santomense, verdade? Porque fala-se da justiça, não funciona. Mas o Presidente da República quis ir diretamente aos órgãos e, através da comunicação social, mostrar a toda a população santomense como é que realmente as coisas estão. Foi as prisões, com a Câmara, as pessoas viram como é que os presos estão, em que condições é que estão a funcionar a prisão santomense. Foi a PIC, a Polícia de Investigação Criminal. O público teve, portanto, a possibilidade, através da televisão, através das entrevistas, através das declarações, de ver realmente como é que a Polícia de Investigação Criminal funciona, quais são os meios disponíveis. Foi aos tribunais. Quer dizer, o objetivo era mostrar ao público realmente a fraqueza das nossas instituições, nomeadamente da justiça. Bom, portanto, creio que muita gente ficou a saber o que não sabia antes dessa ofensiva que foi feita pelo Presidente da República. E acha que essa sua intervenção terá contribuído ou vai contribuir para melhorar o sector? O objetivo é esse. Bom, comecei a ofensiva, exato, e não acabou. Vou continuar a ofensiva. Depois disso, vamos fazer a síntese de tudo quanto nós apanhamos e para, junto dos representantes do povo, da Assembleia, dizer à Assembleia, olha, eis a situação real do país, cabe à Assembleia tomar algumas iniciativas no sentido de contribuir para que realmente a nossa justiça funcione. É da opinião, como é do Primeiro-Ministro, de que a nossa justiça merecia uma assessoria, uma ajuda a nível dos países da CPLP, de quadros da justiça da CPLP? Repara, se a nossa justiça necessitar de assessoria, eu creio que a iniciativa devia sair dos próprios do próprio setor da justiça. São eles que deveriam dizer se realmente precisam ou não precisam da assessoria. E não um outro órgão querer impor-lhes a assessoria. Não havendo, naturalmente, como em Portugal existe a mistura entre os vários poderes que constituem o Estado, gostaria de alguma forma de se pronunciar sobre a decisão tomada esta semana sobre o STP Trading? Sim, o Ministério Público de São Tomé disse que vai interpor recurso ao Supremo Tribunal e considerou que o previsível, e estou a citar, desfecho do processo STP Trading em que todos os arguidos foram ilibados nas acusações, nomeadamente de corrupção e de mau gasto de dinheiros públicos de que eram acusados, foi arquivado este processo na segunda-feira. Portanto, apesar de tudo, o Ministério Público de São Tomé vai interpor o recurso. Acha que aqui a justiça funcionou? Essa questão do STP Trading já vem de há muitos anos. Já vem de há muitos anos. É uma questão que já deveria ter sido resolvida já há muito tempo. Fica-se com a impressão de que ninguém quer tocar em ninguém. Há uma expressão em Santo Tomé e Príncipe que diz "tonom bocapiá". Que traduzida daria, bom, toque-me, aí sabrás a minha reação.
ou saberás, bom, quer dizer, que há muita gente com rabos de palha. Tudo isso contribui para que realmente muitas questões não sejam devidamente esclarecidas. E este foi um deles? Este caso é um deles? Eu estou convencido que esse caso não deve escapar a à justiça, às malhas da justiça. Mas isto tem sido o normal funcionamento das nossas instituições. Há sempre aqueles que a quem não se pode tocar. As chamadas vacas sagradas? E isso tem contribuído de uma certa forma para o fraco desenvolvimento que tem assistido no país. Repara, da justiça não há vacas sagradas. Não deve haver vacas sagradas. Não devia haver vacas sagradas. Eu creio que se o problema da justiça, se não houver justiça em Santo Tomé e Príncipe, dificilmente se poderá admitir, esperar a participação dos cidadãos santomenses no processo de desenvolvimento, dificilmente se poderá conseguir combater a corrupção que agraça em toda a sociedade. Dificilmente, portanto, poderemos defender o princípio de que as riquezas produzidas devem ser distribuídas para beneficiar todo o cidadão santomense. Portanto, é um combate que deve engajar todo o santomense. Exato. Então, na sua opinião, o que é preciso fazer? Portanto, anda a fazer, ou fez pelo menos essa sua, digamos, presidência aberta, tomando assim este nome, no setor da justiça, o que é que espera em concreto que mude? É que as intenções podem ser muitas, mas depois na prática há aqueles intocáveis. Exatamente. Bom, o que é preciso é dar àqueles que têm boas intenções meios suficientes, mas espaço suficiente de manobra para realmente poderem fazer avançar as coisas. Mas o grande problema que existe na nossa sociedade é exatamente aqueles intocáveis não permitem aqueles que querem fazer para poder melhorar. Fecham a porta. Deixei a presidência em 1991. 20 anos depois regresso. Bom, e nos meus discursos sempre disse, eu regressei porque eu acho que os males que o país sofre atualmente são superáveis. Eu estou convencido que, mobilizando as vontades todas, estamos em condições realmente de poder superar todas as deficiências e os males que se enfermam na nossa sociedade atualmente. Se eu não tivesse confiança nisso, nem sequer seria candidato às presidenciais. O Sr. Presidente foi eleito há exatamente um ano. Ainda não. Vai fazer em setembro. O São Tomé e Príncipe, na sua opinião, progrediu, regrediu ou está na mesma? Não regrediu. Progrediu. Então qual é que é o balanço que faz em quase um ano de mandato regressado? Bom, nada nenhuma que a situação não é fácil. É difícil. O que eu encontrei agora não é o mesmo que aquilo que eu deixei. Isso é verdade. Bom, a situação está muito mais complexa, mas isso não quer dizer que não haja solução. Sim, senhor. Eu vou fazendo. Eu creio que em Santo Tomé e Príncipe, se nós não congregarmos as vontades todas, jamais conseguiremos realmente debelar os males que nós encontramos atualmente. E eu estou convencido que iremos conseguir isso. Mas acha que estão a remar todos para o mesmo lado? Pelos vistos, nos últimos dias, a realidade prova o contrário. Não estamos ainda a remar para o mesmo lado. Exato. Não tem que haver unanimismo, tem que haver até divergência de opiniões, mas a classe política de São Tomé tem que compreender que há questões nacionais que não se pode pôr em causa. Esta é a questão que falta na classe política de São Tomé. Quer ver um exemplo? Como é que é possível? O Sr. Presidente veio aqui a Portugal com uma visita oficial de Estado e privada. Trouxe o empresário São Tomé para contactar os empresários portugueses. E no momento em que está a fazer um discurso de unidade, de aproximação de Portugal com São Tomé e Príncipe na relação Estado-Estado, na relação empresarial. Em São Tomé e Príncipe, o MRSB-PST, partido maior partido da oposição,
está a criar situações que os empresários não apreciam. Qualquer empresário que quer investir num país, ele investe, aliás, o Presidente da Câmara de Cantanhede referiu-se a isso. Estabilidade. E a MLSTP, quando falou por moção de censura, é um instrumento que se usa na democracia, é sim senhor, mas como disse o meu colega Germano Campos, quando é devidamente fundamentado. Bom, o facto de ter havido e continuar a haver as movimentações dos partidos políticos, exato, não é isso, o perigo não está aí, isso não causa grandes problemas. O mais importante é que realmente haja diálogo entre os órgãos de soberania, que vejam no diálogo a necessidade da complementaridade entre os órgãos de soberania e não ver os órgãos de soberania, tentar pôr os órgãos de soberania de costas viradas. É normal, porque desde 1991 até agora, o que é que nós fomos assistindo? Quedas sucessivas do governo. E não é num ano é que vamos poder resolver esses problemas todos. Mas estou convencido, baseado na experiência que eu tenho e nos contactos que tenho tido, que há elementos suficientes que me levam a crer que nós vamos poder superar essa situação e criar uma estabilidade necessária para não só atrair os investimentos de fora, mas dar possibilidade aos homens de negócio a nível interno de poderem também participar nesse processo de desenvolvimento. Está a contar com o petróleo? Com o dinheiro do petróleo? O futuro do dinheiro eu não gosto muito de falar do petróleo. Não gosto muito de falar do petróleo. Temos outras... São Tomé e Príncipe, mesmo sem petróleo, tem potencialidade suficiente para poder produzir riquezas capazes de satisfazer as necessidades da população de todo o São Tomé. E deixar a população fora da pobreza? E deixar a população fora da pobreza. Potencialmente temos... Repara, São Tomé e Príncipe, lá onde está, só o turismo, bem aproveitado. Basta lhe dizer o seguinte: se chega a São Tomé, já visitou as antigas roças. Nós tínhamos para cima de 14 a 15 roças. Essas roças que estão degradadas, a reabilitação das infraestruturas dessas roças, que têm ligação interna entre elas, cria uma rede turística como não existe nenhuma nesse Golfo da Guiné toda, nem nessa costa africana. E, portanto, estabilidade é importante. Bom, com as instituições a funcionar devidamente, nós poderemos ser um ponto de atração de turismo não somente para a Europa, mas para todo esse continente africano. Há muita gente que não conhece São Tomé e Príncipe. Há muita gente que não conhece. Basta dizer, São Tomé e Príncipe foi agora considerado património biosférico da humanidade, pela Unesco. Não é só o Príncipe, São Tomé também. Também tem as mesmas características. Exato. Fala-se, Einstein no Príncipe, foi lá que se comprovou a teoria da relatividade. Exato. Essas questões não têm sido devidamente aproveitadas até agora. Devidamente aproveitadas podem ser algo que pode atrair muita gente de qualidade. A classe científica. Mas outra coisa, Sr. Presidente, não se tem sido devidamente aproveitado. Todas as ideias que está a lançar são ideias que não são de hoje. São ideias que já existem há muito tempo. O grande problema que se coloca é aquilo que nós voltamos, é a estabilidade. E os países que avançam, olha o exemplo de Cabo Verde. Consegue ter uma credibilidade internacional. Consegue ir para frente. Consegue realizar atividades importantes no país. Repara, quando se faz a comparação Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, esquece o seguinte: Cabo Verde, mesmo no período colonial, já a ideia de Cabo Verde nação já era diferente. Como? Era diferente, não é? São Tomé e Príncipe, quem vê a história do passado de São Tomé e Príncipe, foi sempre a história de guerrilhas em pequenos grupos. Foi sempre assim.
Mas o Presidente já chegou à altura. Não. Ainda não chegou? A questão não se pode dizer já chegou à altura. Depois curar as feridas? Não. Temos que agir e trabalhar para que cheguemos lá. Há muitos problemas que acontecem em São Tomé e Príncipe. Sabe qual é? Sabe a razão? A guerrilha que existe, exato, pela sobrevivência das pessoas. Está a ver? Ora, em São Tomé temos vários partidos políticos, não é isso? Se nós formos a ver, diferença em termos ideológicos não existe. Portanto, a diferença que existe entre os partidos políticos são rivalidades muitas vezes pessoais. E muitas vezes no interior de um próprio partido há rivalidades pessoais. Bom, e as divergências que provocam choque muitas vezes a queda dos partidos, exato. Ou dos governos. São muitas vezes desentendimentos pessoais. Ainda por cima, estamos numa sociedade em que a propriedade privada quase que joga um papel secundário. A nível de São Tomé e Príncipe, o Estado no fundo é que é o grande patrão, o distribuidor exato. Portanto, há uma luta tremenda de se querer estar nas estruturas do Estado, porque a nível do privado quase que não se pode fazer, não há possibilidade realmente para as pessoas realizarem os seus desejos pessoais. Portanto, eu creio que uma das tarefas que tem o Estado agora, bom, temos uma economia liberal. Isso é dito. Porque se formos nós a fundo, podemos classificar essa economia, ter uma outra classificação. Mas se é liberal, então os agentes económicos privados devem poder jogar um papel importante no processo de desenvolvimento do país. Não é isso? Ora, os agentes económicos do São Tomé e Príncipe, exato, os homens de negócio, empresários, fraquíssimos, fracos. O Estado deveria criar as condições para que esses agentes económicos tivessem minimamente força suficiente para realmente começarem a ser um pilar importante do desenvolvimento económico do país, exato, para ser, portanto, o motor do desenvolvimento. E tal ainda não está a acontecer? Não está. Bom, portanto, essas lutas todas que nós observamos, quer dizer, o que eu queria dizer é esse desenvolvimento é que vai criar as condições para que realmente o Estado deixe de ser quase o único distribuidor de riquezas, a única possibilidade exata para as pessoas enveredarem-se para os caminhos. Mas a classe política de São Tomé tem que compreender que chegou o momento também de compreender isto, de realizar isto. Não se pode exigir que toda a classe política entenda isso. É preciso haver um grupo de pessoas que tenham força suficiente para poder... A classe dirigente. Sim, para poder dirigir essa classe nesse sentido. Essa gente que cria essa situação, não estou a justificar. Muitas vezes é uma luta pela própria sobrevivência. Para além disso, ele não tem outras perspectivas. São Tomé pertence à CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Sr. Presidente, gostava de lhe colocar rapidamente questões relacionadas com alguns países onde a situação da CPLP, onde a situação é candente neste momento. Angola, estamos a poucos dias das eleições, no dia 31 de agosto, disse que Angola é um parceiro estratégico do São Tomé e Príncipe. O que é que espera destas eleições? Que alguma coisa mude ou que fique tudo na mesma? Eu não posso esperar nada. Só posso esperar que eventualmente, posso esperar que o jogo democrático se faça com a transparência suficiente e que o eleitorado angolano escolha o partido que achar que realmente está em condições de resolver os problemas dos angolanos. Está satisfeito com a cooperação neste momento que existe entre São Tomé e Príncipe e Angola? Podia ser melhor, podia ser maior, mas temos avançado bastante. A nível de infraestruturas já avançamos com algumas coisas com Angola, mas estou convencido que deveríamos ter podido fazer mais. E com Portugal? E já agora fazendo um bocadinho o balanço também da sua visita?
a cooperação com Portugal podemos classificá-la de boa. Né? E a minha visita, o objetivo era para fazer com que os empresários portugueses estivessem mais presentes em Santo Tomé e Príncipe. E dizia no AIP que nós, os santomenses, não queremos comer sozinhos. Naquela área onde nós estamos, podemos ser uma plataforma muito importante para os países como Portugal, ou os membros da CPLP, para entrar nessa zona toda do Golfo da Guiné. E para essa zona dizia, não queremos comer sozinhos. E a crise? Qual é o papel da crise no meio disto tudo? Bom, a crise afeta, mas a crise não impede realmente que, talvez em certa medida, talvez a crise facilite e leve os empresários portugueses a irem mais rapidamente a Santo Tomé e Príncipe. Se esse aspecto, se a crise é um acelerador da vinda dos portugueses, dos investidores a Santo Tomé e Príncipe, quase que eu diria... Bem-vindo à crise. Mais ou menos. Não sei. Bem-vindo à crise. Também não tanto, não é? Também não tanto, né? Também não tanto. Mas a cooperação com Portugal é... Mas o dinheiro que Portugal vai dar a São Tomé e Príncipe é rigorosamente o mesmo que tem dado nos últimos anos. Não vai diminuir. Muito pouco. É rigorosamente o mesmo. Não há grandes... Isso mostra a importância que Portugal dá à cooperação com São Tomé e Príncipe. Né? Apesar da crise, não ter feito grande diminuição... Não fez moça na cooperação económica e eu estive com o Primeiro-Ministro e vi da parte do governo português a disponibilidade realmente de fazer com que as empresas portuguesas estejam presentes em Santo Tomé e Príncipe. Outro país da CPLP, Guiné-Bissau, que solução? É uma situação complicada. Bom, a nossa posição é de condenação. Não podemos admitir de maneira nenhuma que venha a surgir um governo anticonstitucional da forma como fez, através de um golpe de Estado, e condenamos e não admitimos nenhuma outra solução que não seja uma solução constitucional. Bom, a situação está complicada. Creio que a solução tem que ser encontrada entre os guineenses, CPLP, a CDAO, Nações Unidas, União Africana. Em conjunto tem que se encontrar uma solução que não fira realmente a Constituição da República da Guiné-Bissau. O eventual envio de tropas das Nações Unidas, dos capacetes azuis, para a Guiné-Bissau é algum tipo de solução que São Tomé e Príncipe poderia apoiar? Eu não sei qual é o nível da aceitação do diálogo que tem a nova autoridade da Guiné-Bissau. Eu preferiria que se encontrasse uma solução política e não uma solução militar para a questão da Guiné-Bissau. Mas acha que a Guiné-Bissau, neste momento, como está bem ou não há outra solução? Não, bem não está mal. Temos um governo anticonstitucional. Bem não está. Há outra solução, que é respeitar a Constituição da Guiné-Bissau. Outra Guiné, a Guiné Equatorial. O Sr. Presidente, quando esteve em contacto e manteve aqui reuniões com o Presidente Cavaco Silva, de alguma forma essa questão da adesão da Guiné Equatorial, que não é consensual dentro da CPLP, como todos sabemos, foi abordada? Ora, nós abordamos a questão da Guiné-Bissau em Moçambique. Da Guiné Equatorial. Guiné Equatorial, não? Foi abordada em Moçambique. Bom, na Cimeira, na última Cimeira. Na Cimeira. Eu tive uma visita oficial à Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. A Guiné Equatorial. Há tantas Guiné. A Guiné Equatorial. E na visita oficial, uma declaração à imprensa disse que Santo Tomé e Príncipe apoia a adesão da Guiné Equatorial à CPLP. Bom. E quando estivemos em Moçambique, a nossa posição mudou. E nas conversas que eu tive com os outros membros da CPLP, eu dizia-lhes o seguinte: reparem, meus senhores,
É preciso não esquecer que a Guiné Equatorial, Fernando Pó, foi antigamente uma colónia portuguesa. Fernando Pó, Ano Bom, da colónia portuguesa. Houve um rei qualquer português que decidiu de oferecer a um príncipe espanhol como prenda de casamento, exato, a ilha de Fernando Pó, a maior das 4 ilhas que nós tínhamos. Bom. E durante o tempo colonial, as relações entre a colónia espanhola e a colónia portuguesa, Fernando Pó e Santo Tomé e Príncipe, eram relações muito estreitas. Fluxos de pessoas, bens, verdade? De tal forma que se criou um laço muito estreito entre os santomenses e os de Fernando Pó, os da Guiné Equatorial. A história nos aproxima, a geografia, a mesma coisa. As relações familiares, a mesma coisa. Nós vemos muitos guineenses casados com santomenses, exato, os dirigentes. E a impressão que eu tenho é que a Guiné Equatorial, no fundo, é o filho pródigo que quer regressar à casa paterna. Bom, quando o filho pródigo regressa à casa paterna, exato, se ele traz umas calças rotas, nós fazemos. Sr. Presidente, e os direitos humanos na Guiné Equatorial? Ora, eu acho que há muita pouca informação. Há pouca informação ou há desinformação? E há também desinformação. Então, quais são os argumentos que apresenta perante toda a gente para apoiar a adesão da Guiné Equatorial à CPLP? Bom, acontece que na Cimeira de Luanda estabeleceu-se uma agenda que a Guiné Equatorial deveria cumprir. Exato. Mas boa parte dessa agenda não tem sido cumprida. Não, a maior parte dessa agenda tem sido cumprida. Exato. Só que as pessoas não estão... Bom, eu não sei se leram o relatório do secretário da CPLP. Houve algumas que não foram, porque a Guiné Equatorial necessita de mais apoio, inclusive dos elementos da CPLP, para cumprir algumas linhas dessa agenda. Ela está totalmente disponível para isso. Muitas vezes, por razões de falta meio interna, de gente capaz de poder realizar determinadas coisas, é por essa razão que isso não é feito. Eu sei que na Guiné Equatorial o RDP África nunca esteve lá. Seria bom um jornalista da RDP África, se quiserem, nós fazemos com que... Dá-nos boleia? Sim, não tem problema nenhum. Tem relações privilegiadas com a Guiné Equatorial? Eu tenho ótimas relações com todos os chefes de Estado dos países africanos, nomeadamente com os chefes de Estado dos países da fala portuguesa, de língua portuguesa, oficial portuguesa. E tenho boas relações e de língua espanhola também, não é? Sim, eu tenho boas relações com o presidente da Guiné Equatorial, que eu conheci desde os anos 72, quando se criou o partido. Sim. Há 40 anos. Há 40 anos. Há muito tempo. A tomar posse, anunciou a intenção de realizar uma conferência sobre a corrupção em África e um ano depois nada se sabe sobre isso. Essa conferência vai surgir. Este ano ainda? Vamos ver se ainda este ano, no fim deste ano, se surgirá. O anúncio dessa conferência contra a corrupção em África não terá caído muito bem naquela região africana? Eu preocupo mais se saiu bem em Santo Tomé ou não. Se caiu bem em Santo Tomé, para mim, isso é... Em Santo Tomé acho que fazia muito bem. Então, isso é... Qual é a sua opinião? Caiu bem ou não? Em Santo Tomé caiu bem. Caiu bem? Claro, caiu bem. Vocês tiveram má informação. Não. A minha função aqui é perguntar, não é especular. Os discursos de todos os políticos em Santo Tomé e Príncipe, não há nenhum que não fale da corrupção. Exatamente. E do banho, etc, não é? E do banho. Não há nenhum. Todos falam disso. Portanto, muitas vezes é o ladrão que, quando aparece a polícia, diz: olha o ladrão. Diz em Santo Tomé e Príncipe que o dedo indicador nunca faz isso. Não. Nunca faz isto. Para quem não está a ver, é virado para si próprio, não é? Exato.
A propósito da especulação, e em São Tomé especula-se muito à volta das questões políticas, tem sido conversa em São Tomé e Príncipe a sua relação institucional e trabalho com o Primeiro-Ministro, ao ponto de o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada ter tido a necessidade de publicamente ter dito que a sua relação com ele tem sido uma relação para o desenvolvimento do país. Mas logo a seguir, o líder do MSTP-PSD, o Jorge Amado, veio pôr em causa essa relação institucional entre o Governo e a Presidência. Mas a verdade é que nem o Presidente, nem o seu gabinete reagiram a essa situação. Reagir a qual situação? De que é verdade ou é mentira que existe ou não existe uma boa relação entre a Presidência da República e o Governo no contexto institucional e trabalho? Olha, é normal que as pessoas pensem que as relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não são boas. Sabe porquê? Porque que é normal. Nós tivemos em 2011, exato, uma campanha, legislação presidencial. Bom, na segunda volta houve 2 candidatos, não é isso? Um dos candidatos era o candidato apoiado pelo atual Primeiro-Ministro. Não é? E seguiu a campanha. Durante a campanha, o que foi dito. Cobras e lagartos, tremendo. Não? Em que a outra candidatura apresentava Pinto Costa como se fosse um diabo, que é preciso abater, não se mais. Depois disso, o candidato Pinto Costa ganha as eleições. As pessoas que foram vindo, participando dessa campanha toda, devem se perguntar agora, mas como é que será possível a convivência entre o atual Primeiro-Ministro e o Presidente da República, Bonner Pinto Costa? Era quase impossível. Era quase impossível. Mas Pinto Costa é alguém que torna as coisas impossíveis possíveis. Porque ele vê, em primeiro lugar, os interesses do país. É esse que é fundamental. Eu não vejo a pessoa, eu vejo o país. Por exemplo, eu não tenho inimigos, como quem diz. Eu não odeio ninguém. O sentimento do ódio é um sentimento de um pouco de gente inferior. Exato. É um sentimento inferior. Não conheço as pessoas que, utilizando a expressão, que deram facadas a Pinto Costa politicamente. Conheço-os. Sou capaz de não trabalhar com eles. Se estiverem disponíveis, se tiverem qualquer coisa a dar, eu não tenho problemas nenhum. Eu trabalho com toda a gente. Porque o país exige realmente que todos nós nos esforcemos, exato, para evitar essas guerrilhas e o disse que disse, de tal maneira que, eu como não sou homem do disse que disse, é por essa razão que muitas vezes não desminto, não deixo de desmentir, para não cair nesse jogo. Sr. Presidente, então deixe-me colocar uma questão muito direta. O que é que pensa e o que é que acha da atuação do atual Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro atual, eu creio que ele foi Primeiro-Ministro em 2000 Primeiro-Ministro num período de 3 meses, não é? 3 meses. E antes desse período de 3 meses, tinha sido já o Primeiro-Ministro? Não, não foi antes. Bom, ainda tem muito tempo, ainda tem muita coisa a aprender. E há alguma coisa a aprender consigo? Bom, cabe a ele... Bom, há uma coisa que ele pode aprender comigo, exato? Na vida, exato? Blu, não salutava. O livro lontado, não se teve. Isso, queres que eu traduza isso? Podes traduzir, faz favor, que é para todos os nossos ouvintes perceberem de que é que estamos a falar. Não é sempre a criticar ou a lutar, a querer fazer as coisas com demasiada pressa, que as coisas saiam bem. Saiam bem. E em São Tomé, em Portugal, em qualquer lado. Exato. Portanto, isso pelo menos ele pode aprender. Mas trabalham bem há uma boa cooperação institucional. Há um esforço no sentido de melhorar essas relações. Sr. Presidente, muito obrigado por aqui ter estado connosco nestes minutos que esperemos que tenham sido absolutamente esclarecedores e muita coisa seguramente ficou por dizer, mas em próximas oportunidades teremos com certeza a hipótese de falar consigo novamente, de fazer outros pontos da situação. Eu devia ter terminado como comecei. Faz favor, a palavra é sua. Não, mas devia ter terminado como comecei. E eu gostaria de agradecer à RDP África e desejar-vos, portanto, a continuação do bom trabalho que vocês têm feito em relação a São Tomé e Príncipe
e dizer-vos que o Palácio em Santo Tomé e Príncipe está aberto aos jornalistas da RDP África. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas alguma mensagem para o povo santomense específico? Dizer ao povo santomense que dentro de 3 dias voltarei a Santo Tomé e Príncipe para um grande abraço a toda a gente. Para deitar água na fervura, no ambiente político que se vive agora. Bom, a informação que eu tenho é que a água não está fervendo. Não está a ferver. Não. Está em banho-maria? Perspectivas. Perspectivas. Há quem já fala então num cenário da próxima sessão parlamentar, os deputados da oposição abandonarem o Parlamento, criando assim uma crise parlamentar. Eu não sei se essa informação já lhe chegou. Não, só ouvir essa em primeira mão. Abandonar o Parlamento para criar uma crise parlamentar, levando à queda do governo. Mas vou chegar na terça-feira e faremos então qual será a minha contribuição para ajudar as pessoas a irem pelo caminho mais acertado para Santo Tomé. Mais acertado é chegar até fins dessa legislatura, será isso? Bom, eu não sei se... resta saber se toda a gente quer chegar ao fim. Fica o cenário aberto. Muito obrigado, Sr. Presidente.